Vamos apresentar mais uma edição das maiores empresas do varejo brasileiro, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e do Mercado de Consumo. Esta iniciativa, ela não poderia ter sido realizada não fosse o apoio da Oracle, da PwC, do Provar e da Epistemics. Além, é claro, da UBS, aqui representada na Academia de Varejo e na Academia de Finanças. Esse trabalho é o resultado de um conjunto de especialistas, tanto da Academia de Finanças, da Academia de Varejo, do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, o IBEVAR, do Provar e também da Universidade de São Paulo. Essa apresentação ela está estruturada em basicamente 4 itens: mercado de consumo e varejo, ranking do faturamento, que aqui nós vamos detalhar um pouco mais as empresas, mostrando inclusive a posição delas em cada um dos segmentos, um ranking de eficiência, que é uma novidade introduzida pelo IBEVAR esse ano, e além disso, uma outra novidade é o ranking imagético, é o 4º item. Vamos então, inicialmente, trazer aqui uma visão mais ampla a respeito do mercado de consumo e da posição das empresas que distribuem produtos para o mercado de consumo, não é? Uma visão mais abrangente, ampla a respeito disto. Antes de mais nada, é bom que se diga o seguinte, que o varejo é uma atividade de fracionamento, não é um setor, mas mais uma atividade da economia, porque ela liga, não é, consumidores com fornecedores. Obviamente que esses fornecedores podem ser fornecedores de bens ou de serviços. Uma definição tradicional do professor Kotler, não é, mostra nitidamente esta abrangência, dizendo exatamente o seguinte: o varejo engloba todas as atividades relacionadas à venda direta de produtos e serviços aos consumidores finais para uso pessoal. Qualquer empresa que forneça um produto ou serviço para o consumidor final está praticando varejo. A venda pode ser realizada de forma pessoal, por correio, por telefone, por máquinas de vendas, vending machines, ou pela internet, em uma loja, na rua ou na casa do consumidor. Há diversos tipos de organizações de varejo e continuamente surgem novos. Existem os varejistas de loja, varejistas sem loja e organizações de varejo. Portanto, é bastante abrangente. Aqui, no ranking, nós estamos considerando, basicamente, o varejo de bens. O peso do consumo na economia brasileira, em 2014, foi de 59,8%, um pouco menos do que o registrado no ano de 2013, 62,6%. Claramente, isso já é o reflexo das condições econômicas adversas que se abateram sobre a economia brasileira e que pesaram bastante sobre o consumo. Este peso do consumo pode ser também aquilatado no que diz respeito ao varejo de bens, né? Quanto que representa, né, o varejo de bens? Né? O varejo de bens, né, no Brasil, né, representa alguma coisa como o varejo de bens 1.715.808,9 milhões. Isto incluindo a venda de automóveis e combustíveis. Normalmente utiliza-se para uma comparação mais
mais limpa, vamos dizer assim, mais homogênea, né, utiliza-se excluir veículos e combustíveis. Por quê? Porque, obviamente, o veículo, o peso, o ticket médio é muito alto. Então, se nós não considerarmos, né, os veículos e combustíveis, como normalmente em outros países também não se considera nas comparações, nós chegaremos a um consumo de bens das famílias da ordem de 1.385.845 milhões de reais. A pergunta é, então, quanto isto representa, né, quanto que as empresas que fazem parte do nosso ranking representam neste total. Então, nós temos as 120 maiores empresas que somam alguma coisa como 424.087 milhões. No ano passado, esse valor era de 379.322 milhões. De 2013 para 2014, estas empresas, ou 120 maiores empresas, cresceram 11,8%. Pois bem, aí está a representatividade desta amostra. Essa amostra representa alguma coisa como 30,6% de todo o varejo de bens no Brasil, né? Um aspecto muito importante é como que se divide esse consumo de bens, né? Esse consumo de bens se divide em veículos, hipermercados e supermercados, combustíveis e lubrificantes, tecidos, vestuários e calçados e assim por diante, né? Um aspecto que vale a pena aqui destacar é que se nós somarmos, se nós separarmos aqui os bens duráveis, nós vamos ver, ou seja, veículos, motos, partes e peças, isso aqui é um item, móveis eletrodomésticos, outro item, material de construção, outro item, informática e comunicação, outra rubrica, e se separarmos de hipermercados e supermercados a parte, que é a de comercialização de bens duros, nós vamos chegar a mais ou menos 49,5% da venda de bens duráveis. Isso mostra, então, os impactos que estamos sentindo exatamente com as contrações, com as questões associadas à contração do crédito agora, não é? E também com a redução da renda real das famílias. Levantou-se também as formas de pagamento por linha de produto. Mais uma vez aqui, não é? Isso explica aí as dificuldades que estamos assistindo no que diz respeito às formas de financiamento. Grande parte, não é? Grande parte do consumo, não é? Está sendo, ou foi financiado exatamente com crédito, seja cartão de crédito de uma parcela, seja o crediário. E nós sabemos qual o perigo do financiamento com o cartão de crédito rotativo. Então, isto bate diretamente na capacidade de pagamento das famílias, gerando um potencial de inadimplência muito grande. Então, vamos ver aí o ranking por faturamento. Dadas essas condições gerais, o que podemos dizer a respeito do ranking por faturamento, né? Vamos lá. Como é que foi feito esse trabalho? Uma ideia de como esse trabalho se realizou, como ele foi processado, né? Primeira coisa, nós fizemos um levantamento de dados de bases secundárias, né? Então, essas bases secundárias são dados de publicações de outras revistas, dados publicados em jornais, dados de associações de entidades de classe, enfim. Essas informações foram todas coletadas e agregadas de modo estruturado. Levantamos os balanços. Obviamente, essas informações sempre foram privilegiadas em relação a outras informações. Consultamos especialistas, porque há, obviamente, diversas lacunas. Boa parte das empresas não são de capital aberto e, portanto, não tem essa necessidade de publicar balanços. Então, algumas informações foram obtidas diretamente das empresas ou até com consulta com especialistas e também com dados de publicações, os jornais, revistas, que acabam fundamentando os resultados que aí estão. Com base neste conjunto todo, foram construídos
os rankings por segmento. E nós vamos ver isso agora, mas primeiro o ranking geral. Bom, uma informação antes de caráter geral é que, como já havia dito, o faturamento destas 120 empresas representa 404.190 reais, não é? E um crescimento da ordem de 11,8%. Como é que está estruturada essa operação? Né? 53% das empresas, destas 120 empresas, operam na forma de multicanal. Significa dizer internet, lojas, enfim, lojas físicas, etc. 46% multiformatos, que é o tipo de loja, a maneira como as lojas se apresentam. E 43% multibandeiras, que são as marcas do varejo, as marcas com que o varejo se apresenta. Bom, um dado importante é o seguinte, né? Da primeira empresa, que é o Grupo Pão de Açúcar, né, para a 10ª empresa, que é o Macro, nota-se uma diferença de 9,4 vezes no faturamento, o que já denota um espalhamento bastante grande do faturamento das empresas. 84 empresas, neste ranking, faturam acima de 1 bilhão. Acima de 1 bilhão. Existem 2 empresas que faturam 1 bilhão, mas 84 empresas faturam acima de 1 bilhão, versus 82 empresas do ranking anterior. Ou seja, 2 empresas alçaram este grupo das empresas que faturam mais de 1 bilhão. Apenas 8 grupos operam mais de 1.000 lojas e apenas 8 grupos operam lojas em 20 estados do Brasil. Isto denota, mais uma vez, esta concentração do varejo brasileiro. Quais são as principais empresas, né, que apareceram as 5 maiores? Né? Em 2013, nós tínhamos o GPA, o Carrefour, o Walmart, Lasa e Cencosud. Qual a diferença, a novidade desse ranking? A novidade é que, na 5ª posição, nós temos agora o Magazine Luiza, né, em vez de Cencosud. Então, GPA, agora Carrefour, Walmart, Lasa, Magazine Luiza. Estas empresas, estas 5 maiores empresas, cresceram 12,4%, né, de 2013 para 2014, um crescimento maior do que o registrado de 2012 para 2013, quando este valor ficou em 10,7%. Um aspecto sempre relevante é o grau de concentração, né? O grau de concentração de espalhamento destas empresas em relação ao grupo das 120. E aqui nós temos de 1 até 50. Então, aqui a primeira empresa concentra 17% do faturamento, a segunda, 26%, a terceira, 33%, ou seja, acumulando. Né? Então, de modo que até a 10ª empresa, nós temos acumulado alguma coisa como 51%. No ano passado, nós tínhamos 57%. Ou seja, no grupo das 10 maiores, nós temos aí um certo grau de desconcentração. Aqui é bom salientar o seguinte, por que 120? Não é? Por que não 200, 500? Sim, poderíamos pensar dessa forma. A explicação é muito simples. É porque 120 empresas representam mais do que adequadamente o conjunto das maiores empresas do Brasil, de varejo. Veja esse gráfico aqui, deixa muito clara essa situação. Né? Aqui nós temos o número de empresas, neste eixo, e aqui nós temos a participação das empresas. O que se verifica é o seguinte, né, que a participação das maiores empresas ela converge assintoticamente para aproximadamente 30%. Isso mostra que, se você tiver 200 empresas, o que nós vamos agregar de informação adicional é absolutamente irrelevante. Quais são os segmentos que foram considerados quando dividimos esta amostra das 120? Super, hiper e atacado, eletroeletrônicos e imóveis, moda esporte, drogarias e perfumarias, material de construção, fast food, conveniência e restaurantes, especializados
e outros. É claro que esta distribuição ela tem algumas superposições e nós tivemos que trabalhar com isto e tentando superar essas dificuldades. Algumas vezes isto não é possível mesmo com todos os esforços. Então, agora vamos passar rapidamente por estes segmentos, destacando as principais empresas em cada um deles. Então, Super, Hiper e Atacado representa neste ranking 49% do faturamento da 120. No ano passado, nós tínhamos o peso de 52,5%, o que significa, portanto, que este segmento perdeu um pouco de peso, não é? Do último ranking para esse. Quem são as empresas que compõem, as 5 maiores empresas que compõem este ranking, neste segmento? O GPA, Grupo Pão de Açúcar, excluindo a Via Varejo, porque a Via Varejo vai estar considerada em eletrônicos imóveis, Grupo Carrefour, Grupo Walmart Brasil, Cencosud e Macro. O próximo segmento, eletroeletrônicos imóveis, como disse aqui, né, nós temos GPA, que é a Via Varejo, o primeiro, Lasa, Magazine Luiza, Máquina de Vendas, Loja 100. Aqui nós também tivemos uma queda da importância deste segmento, se comparado com a importância registrada no último ranking, no ranking do ano passado. O terceiro setor é o setor de moda e esportes, e as principais redes, as 5 maiores em faturamento, é a C&A, Grupo Guararapes, estamos falando aqui da Riachuelo, Casas Pernambucanas, Renner e Marisa. Aqui, a participação destas empresas no ranking das 120 cresceu ligeiramente em relação à do ano passado. Vale dizer 10,7% contra 10,2% de 2013. Drogarias e perfumarias. Drogarias e perfumarias, a participação também cresceu em relação ao ano passado. No ano passado, 8,8% e agora 9,3%. E as principais redes, aqui nós temos drogarias e perfumarias, seguindo a classificação do próprio IBGE. Temos aqui o Boticário, Raia Drogasil, Drogaria DPSP, Farmácia Pague Menos e Brasil Farma. Material de construção, um crescimento da importância também de material de construção, era 2,9% em 2013 e agora 3,6%. Quem são as empresas? Leroy, Telha Norte, Lojas Taqui, C&C e Grupo Cassol. Fast food, conveniência e restaurantes. Fast food, conveniência e restaurantes, a participação também cresceu um pouquinho, 3% e era 2,8%. E quem são as redes? McDonald's, Habib's, International Meal Company, IMC, Brasil Fast Food Corporation, AMPM. Especializados em outros é aquilo que não coube nas anteriores, então nós classificamos em um conjunto bastante heterogêneo de operações. Sempre que foi possível fazer essa classificação, nós procedemos dessa maneira. Assim foi, por exemplo, com o Boticário. 3,2% neste ano de importância destas empresas contra 3,7% em 2013. Uma queda, uma pequena queda. Quem são as empresas? Cacau Show, Livraria Saraiva, De Pascoal, Calunga e ReHap PB Kids. Bom, aqui os gráficos aqui, eles vão mostrar, vou passar rapidamente por eles, né? Mas aqui o que é importante é destacar o seguinte, né? Nós cruzamos a produtividade da mão de obra e a produtividade por loja. Basicamente, aqui nós temos aqui a situação, é a seguinte situação, a produtividade aqui por loja, pode ser mão de obra, tanto faz, produtividade de mão de obra. E aqui você pode dividir esse diagrama em 4 partes, né? Aqui você vai ter produtividade de mão de obra alta, produtividade por loja alta. Aqui, mão de obra baixa, loja baixa. E aqui você tem a combinação das duas.
Mas o mais importante, e esta aqui, estes valores, estas linhas aqui, elas vão representar as médias para o segmento. Então, pode estar mais para cá ou mais para lá, dependendo da média de produtividade daquele segmento em particular. Mas o mais importante aqui de destacar, né, é o seguinte, é que estes dados, vocês vão perceber que a produtividade de mão de obra, o grau de espalhamento da produtividade da mão de obra, se dá numa faixa mais estreita do que o grau de espalhamento da produtividade por loja. E a razão disto é a seguinte, é que nós temos operações muito diferentes, não é? Muito distintas das 120 empresas, operando lojas de tamanhos muito diferentes. E, no caso da produtividade da mão de obra, é mais parecida umas com as outras, porque, no fundo, a atividade comercial é uma atividade razoavelmente padronizada, o que dá vamos dizer assim, um desvio padrão, uma amplitude, uma dispersão das produtividades de mão de obra das empresas mais parecida. Vamos aqui, então, seguindo com a apresentação, e eu vou mostrar, então, rapidamente esses gráficos, apenas para que vocês possam ver essa distribuição e confrontar com o que eu estou dizendo. Então, vejam aqui, não é? Aqui nós temos a produtividade por funcionário e aqui a produtividade por loja. Veja aqui o grau de espalhamento, não é? Da produtividade por loja, por essa razão que eu aqui já mencionei, né? E isso se verifica para todos os segmentos que nós estudamos. Muito bem. Um outro assunto interessante, eu vou fazer aqui mais um gráfico para mostrar aqui para vocês, é o seguinte, talvez desta maneira fique mais fácil de explicar. Imagine aqui o seguinte, o mapa do Brasil. Aqui você tem a cidade de São Paulo, aqui você tem o Rio de Janeiro, aqui você tem Manaus, aqui você tem Recife. Bom, o que determina essas posições aqui? O que determina essas posições é a distância em quilômetros de uma cidade para outra, ou de uma localidade para outra. Pois bem, o que eu vou mostrar aqui agora, né, é a mesma coisa que um mapa deste, só que em vez de distância, nós vamos considerar um conjunto amplo de fatores. Que fatores são esses? Nós vamos posicionar as empresas como se fossem cidades. Como se fossem cidades. E o que vai determinar o grau de espalhamentos ou de proximidade de uma loja ou de uma cidade, se quiserem, em relação a outra loja. O que vai determinar, aqui nós determinamos pela distância em quilômetros, mas o que vai determinar a proximidade ou a distância destas lojas é um conjunto de variáveis. Que variáveis são essas? Faturamento, número de empregados, produtividade da mão de obra, produtividade por loja, se opera na forma de multicanal ou se não opera na forma de multicanal, se é multibandeira, se é multiformato ou se é apenas hipermercados, multiformato. E o número de estados em que a operação acontece. Então, o que nós vamos ver agora é como é que fica este mapa para cada um dos setores. Vamos ver. Então, o que você repara aqui, não é? Aqui nós temos, então, um mapa para o setor de supermercados, hipermercados e atacado. Então, claramente,
o que nós primeiro notamos, né, é a grande concentração de operações, umas próximas das outras, né, em grupos. E aqui nós podemos ver as superposições, dizendo o seguinte, por exemplo, né, o Carrefour, o Walmart e o GP estão muito perto, mas estão muito mais distantes dessas aqui, assim como, por exemplo, São Paulo está mais próximo do Rio do que São Paulo estaria próximo de Manaus. Isso nos dá uma ideia de como essas operações concorrem umas com as outras. E nós fizemos isto para supermercado, hipermercado e atacado, eletroeletrônicos e móveis. Então aqui, por exemplo, mais uma vez, Via Varejo, Magazine Luiza, máquina de vendas muito próximo, mas muito mais distante de uma operação como a Fast Shop, que tem um grau de isolamento muito maior em relação a essas operações. E isto nós reproduzimos para os outros setores, modo esporte, drogarias e perfumarias, material de construção, fast food, conveniência e restaurantes. E aqui encerramos a parte 2. Vamos então agora apresentar a novidade, né? São duas novidades. A primeira novidade, que é o ranking por eficiência. Eu quero fazer aqui uma explicação, antes de apresentar o ranking por eficiência, vou fazer um gráfico para mostrar aqui para vocês o que significa exatamente isso. O ranking por eficiência, né, foi obtido a partir de um trabalho de programação linear, matemática, que me permitiu desenvolver estes indicadores. Então, vou aqui pegar a canetinha. Uma empresa é uma entidade de transformação, seja ela qual for. Ela transforma o quê? Ela transforma inputs em outputs. Então, esses outputs, o que pode ser? Bom, output pode ser venda de supermercado? Pode. Então, por exemplo, faturamento de supermercado. Faturamento. É um output. Tá? E o que são os inputs? É tudo aquilo que é utilizado para realizar o output. Tá? Então, nós podemos trabalhar com muitos fatores de produção. Nós tivemos que trabalhar, obviamente, com os fatores de produção que nós tínhamos à disposição. Quais são? Número de empregados e número de lojas. São esses dois fatores de produção. Então, aqui, lojas e empregados. Então, a pergunta agora é: como é que essas empresas que estão em cada um desses segmentos, como é que elas transformam inputs em outputs? Mais especificamente, quão eficiente elas são na transformação destes fatores de produção em vendas? Pois bem, então, isto é exatamente o ranking por eficiência. Vamos ver aqui um gráfico, tá certo? Imagine qualquer setor. Imagine qualquer setor, né? Ou segmento, por exemplo, supermercado, hipermercados. Então, você tem aqui faturamento por empregado. Aqui, faturamento por loja. Então, você vai pegar uma empresa, a empresa A, ela tem este faturamento aqui por loja e tem este faturamento por empregado. Tem um pontinho aqui. A outra empresa tem esse faturamento por empregado e esse faturamento por loja. Então, você imagina um setor, um segmento, e você trabalha com todos os pontos. Então, você vai ter um conjunto de pontos que são esses daqui. Bom, com base nisso, e com base em ferramentas de programação linear, você pode construir aquilo que nós vamos chamar de uma fronteira de eficiência.
passando, vou pegar aqui, passando pelos pontos que estão mais distantes, portanto, mais a nordeste deste diagrama cartesiano. Ora, com esta informação, você pode fazer exatamente o seguinte. Então, imagina que eu tenho aqui a fronteira e você tem um pontinho aqui, ó. Um pontinho como esse aqui. Pois bem, então, com base nesse pontinho, eu posso olhar e dizer o seguinte: todas as empresas que estão aqui são empresas igualmente eficientes. Igualmente eficientes. As empresas que estão abaixo dessa linha vermelha têm algum grau de ineficiência. Qual é o grau de ineficiência dela? É a distância para essa linha. Então, esta distância de A para B é o grau de ineficiência. E a empresa que está aqui, mais próxima dela, é o benchmark para ela. Então, vamos ver, com base nesse conceito, como é que nós classificamos as 120 empresas em cada um dos segmentos. É o que eu vou mostrar agora. Então, como já expliquei, faturamento é o produto, número de lojas, número de funcionários. Então, aí. Então, veja. 1 significa o quê? Empresas na fronteira. Abaixo de 1, que significa com empresas com algum grau de ineficiência. Que ineficiência é essa? A ineficiência na conversão de inputs em outputs. Que inputs? Número de lojas e número de empregados. Aqui não estamos considerando outros fatores de produção. Trabalhamos com os que nós tínhamos à disposição. Uma primeira observação interessante é, você tem aqui, nesse conjunto, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Macro, Formosa, Atacarejo, Companhia Real de Alimentos. Não, essa tem um grau de ineficiência, 3% de ineficiência, em relação ao maior. Um aspecto interessante é ver que existe uma grande variação dos graus de eficiência. Veja que é 1, todas elas, né? Mas vejam como este número baixa. Né? Esse número baixa enormemente. A última do ranking tem uma ineficiência altíssima. O grupo Claudine. Veja que nós estamos falando aqui das 120 maiores. Então, em relação às mais eficientes, este aqui tem uma eficiência de 0,12, enquanto que a eficiente tem uma eficiência de 1. Ao lado aqui, você tem as empresas, por exemplo, Supermercado Casagrande. Quem é o benchmark do Supermercado Casagrande? Atacarejo. Quem é o benchmark de Irmãos Mufato? Carrefour. Agora, a mesma coisa nós podemos fazer para os outros segmentos. Então, aqui, vamos ter aqui eletroeletrônicos e móveis. Temos aqui um conjunto de empresas. Vejam que também há uma diferença bastante grande de eficiência em relação às empresas mais eficientes. É bom também salientar que, na medida em que o número de empresas diminui, o modelo ele capta com um pouco menor precisão estas diferenças das mais eficientes para as menos eficientes. Né? Então, aqui acaba aumentando o número das empresas mais eficientes. Para o conjunto de modo esporte, né, também aqui uma diferença bastante grande das mais eficientes para a menos eficiente, do conjunto das 120. Drogarias e perfumarias. Aqui nós temos aquilo que eu já disse, tem um conjunto menor, né, mas temos aqui a de Cico com uma ineficiência em relação às eficientes do grupo. Uma ineficiente em relação ao conjunto das empresas eficientes. Nós vamos também observar isso em fast food e conveniência, que é o caso da Brasil Fast Food Corporation, que é o BOPS. Muito bem, um outro trabalho interessante que fizemos, usando essa classificação de eficiência, né, registrar
quantas vezes uma empresa é benchmark para as outras empresas da amostra, ou seja, da 120. Então, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar é benchmark para uma só, para ele só. Carrefour é benchmark para 19 empresas. Macro é benchmark para 32, Formosa para 9 e Atacarejo para 43. Então, alguém podia imaginar o seguinte, né? Ser benchmark é alguma coisa positiva. Evidentemente que é, porque é muito bom você estar na fronteira. Né? Agora, quando você é benchmark para um número maior de empresas, significa dizer que você está sendo mirado por um número maior de empresas. Então, tem uma boa notícia e uma notícia não tão boa assim. Então, isto foi feito para supermercado, hipermercado e atacado, eletroeletrônicos e imóveis, moda e esporte, drogarias e perfumarias, material de construção, fast food, conveniência e restaurantes. Com isso, nós concluímos a primeira novidade e avançamos, então, para a segunda novidade, que é exatamente o ranking imagético. Né? Sabemos que o ativo de imagem é algumas vezes maior do que os ativos físicos. Né? Por essa razão, o IBEVAR envidou esforços no sentido de desenvolver aí um trabalho para capturar esta importância, e aqui com o apoio da Epistemics. Como é que esse processo foi desenhado? Né? É importante aqui registrar algumas etapas desse trabalho. Né? Não se trata aqui de análise de sentimento. Qual é a diferença entre análise de sentimento e aquilo que foi feito aqui? Eu aqui vou mostrar aqui para vocês uma mudança importante de conceito que foi utilizada, que é utilizada para capturar essas nuances de imagem e relacionar as empresas com o maior ativo imagético no que tange especificamente as manifestações dos consumidores. Há uma definição na área de linguística que se chama spontaneous utterances. Né? Eu fiz questão de mencionar pelo seguinte: se você traduzir utterances, você vai encontrar um sinônimo, uma tradução que é menção. Menção. Só que utterances não é menção apenas. Utterances são menções dentro de um contexto, mais especificamente de um contexto semântico. Você procurar ser claro com isso. Vamos supor que você encontre a palavra prejuízo. E aqui a palavra lucro. O que você vai dizer? Prejuízo é negativo e lucro é positivo. E se a palavra prejuízo vier acompanhada de uma palavra não? Isso aqui pode ser neutro. E se a palavra lucro vier acompanhada de não? Pode ser negativo. Então, examinar esse contexto semântico, existe uma tecnologia em logística que se chama Natural Language Processing, ou seja, processamento de linguagem natural, processamento da linguagem como as pessoas falam, com o objetivo de quê? Fundamentalmente, capturar sentido. É isso que a gente quer, capturar o sentido. E foi isso que nós fizemos. Vamos ver aqui. Então, como é que se trabalhou? Tá certo? Primeiro, uma amostra de controle com o objetivo de definir
um determinado contexto semântico, ou seja, o contexto de imagem com o qual nós queríamos trabalhar. Muito bem, então elaboramos uma lista de termos, estabelecemos as correlações dos termos, prejuízo sim, prejuízo não, lucro sim, lucro não. Não é? Marisa é nome de gente ou nome de loja, Marisa aparece falando idade, ou Marisa não aparece falando idade, portanto aumenta a probabilidade de ser uma loja. Tudo isso precisa ser examinado a partir de análises de correlação. Com base nisso, nós definimos uma estrutura de coleta, realizamos esta coleta, né, e calculamos os indicadores a partir de um processo de purificação do banco de dados, de modo a procurar captar o sentido das expressões. Com base neste método, aqui resumido muito brevemente, nós então construímos 3 indicadores. Aqui, basicamente, é o detalhamento destas etapas, né, que eu aqui procurei resumir e que eu deixo aí alguns segundos para que vocês possam ler e eu não precisar repetir. Com base nisto, nós fizemos, então, uma coleta em várias redes sociais, trabalhamos com toda a internet, não só estas, mas aqui é um exemplo, né? E coletamos 2 milhões de posts em 2014, limpamos estes posts, exemplo, né? Marisa é pessoa ou Marisa é loja? Então isso precisa ser purificado, né, a partir de um processo de data mining, e trabalhamos com aproximadamente 1,5 milhão de manifestações. Com essas informações, 3 indicadores foram construídos. Densidade imagética parcial, que significa total das manifestações positivas sobre o total das manifestações. Difusão imagética, que são as mensagens não encapsuladas, ou seja, as mensagens que se tornaram virais. E densidade imagética total, que é basicamente a soma de A e B. Então, vamos ver os resultados disto. Do total das 120 empresas, nós trabalhamos com apenas as 30 maiores. Pode se perguntar por que não as 120, porque o trabalho é muito grande e não permitiu que se apurasse a imagem para as 120 empresas. Então, trabalhamos com as 30 maiores em faturamento. Quem são essas empresas? Aqui, a equipe do IBEVAR, ela transformou essas manifestações, né, em índice. Então aqui, por exemplo, que é o Magazine Luiza, o primeiro da lista, né, não significa que está 100% de manifestações positivas. Significa que a empresa com o maior número de manifestações positivas é o Magazine Luiza, e nós associamos à Magazine Luiza o índice 100. E todos os outros foram expressos em termos deste número maior. Reparem que esse número tem uma variabilidade muito grande. O Magazine Luiza aparece como 100 e loja 100 com 1,2, né, de menções positivas avaliadas especificamente dentro desse contexto semântico. Vamos ver como isso repercute, tá certo? As mensagens não encapsuladas. Então aqui, vejam que já muda, tá certo? Pague menos aparece na ponta, embora eles não tenham o maior número de menções, é a operação que reverbera mais, né, do que o Magazine Luiza, que continua aqui, né, numa outra posição. Né, ou seja, aqui bem mais embaixo. Aqui, tá certo? E o resultado final, né, ponderando tudo isso, Magazine Luiza aparece como com ativo imagético mais significativo, né? E aqui todas as outras empresas, as 30 empresas, devidamente classificadas.
Depois disto, nós procuramos juntar estas informações e vimos também o seguinte, que uma mensagem, né, ela repercute, de modo geral, 0,12, ou seja, uma repercute 0,12. Então vamos agora combinar algumas informações. Quais são as informações? Densidade imagética parcial com difusão imagética. Isso aí, eu vou misturar as duas. Eficiência operacional com dimensão de densidade imagética total. Né? E estas foram as duas. Produtividade dos funcionários, nós não fizemos esta comparação. O que você vai ver? Você vai ver o seguinte, que duas empresas, uma empresa aqui, se destaca, ou seja, tem densidade imagética parcial elevada e difusão imagética igualmente elevada. Quem é? O Boticário. Né? Magazine Luiza também está numa boa posição, Léo Madeiras também, mas não no quadrante superior. Vamos agora comparar eficiência operacional com densidade imagética total. Nós vamos ter aqui Léo Madeiras e o Boticário. Essas duas empresas aparecem com alta densidade imagética e alta eficiência operacional. Bem, senhores, senhoras, esses são os resultados que o IBEVAR tem nesta edição do ranking. Sempre preocupados em introduzir mudanças, inovações. Aqui trouxemos duas novas dimensões de avaliação, o ranking de eficiência e o ranking imagético. A proximidade, obviamente, dos pesquisadores com a universidade nos facilitou nesse trabalho, que não poderia ter sido realizado não fosse, obviamente, o apoio das empresas patrocinadoras, em especial da Oracle e também o apoio inestimável da PwC. Muito obrigado.